Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia. Estamos começando mais uma aula voltada para o ensino médio. A aula de hoje tem como tema Desigualdade de Gênero, é voltada para o terceiro ano do ensino médio e está concentrada na área de conhecimento, ciências humanas e sociais aplicadas. Nesse bimestre, vamos ter duas aulas. A primeira, que é essa, sobre desigualdade de gênero, e a segunda aula sobre educação e sexualidade. Lembrando que essas aulas dialogam com o nosso currículo de referência aqui em Minas Gerais, que propõe tratar esses dois temas para o terceiro ano do ensino médio. Então, na aula de hoje, vamos distinguir entre os efeitos de gênero de outros fatores que afetam diferenças ocupacionais e salariais no Brasil. Aqui, vamos entender o seguinte, que para compreender essas diferenças que ocorrem no ambiente de trabalho, existem situações que contribuem para isso. Por isso que vamos focar mais nessas situações que contribuem para a desigualdade de gênero que propriamente nas diferenças ocupacionais e salariais. Os objetivos dessa aula são apresentar e dialogar sobre o desenvolvimento das posições e comportamentos sociais sobre o gênero e a sexualidade, expondo as contribuições das diversas áreas e manifestações existentes, e estudar os movimentos feministas que ocorreram no mundo e no Brasil, para que, assim, possa compreender o quanto a sociedade tradicional estabeleceu uma estrutura que impediu e limitou a presença da mulher. Aqui, precisamos partir de alguns pontos, olhar, por exemplo, para a nossa história, para chegar à compreensão do que nós temos hoje como desigualdade de gênero e ver como vários movimentos surgiram ao longo da nossa história, seja no Brasil ou em outras partes do mundo, contribuindo para a emancipação da mulher na sociedade. Os objetos do conhecimento dessa aula são desigualdade e discriminação da mulher na cultura brasileira, os movimentos pela igualdade de gênero, dialogando com a aula de movimento social, que sempre nós tratamos aqui quando falamos sobre movimentos sociais, e estudar sobre os movimentos feministas. Então, se na aula de movimentos sociais não focamos nos movimentos feministas, é porque teríamos essa oportunidade de dedicar um tempo maior para eles. Para iniciar nossa conversa, precisamos partir do conceito de gênero. Gênero, o que significa? Primeiro, temos que entender que gênero não está relacionado ao aspecto biológico de sexo. Então, quando falamos de gênero, não estamos falando de sexo. Sexo é um conceito utilizado na biologia, na área da saúde, por exemplo, que trata das características hormonais, físicas, sexuais, que não é o objetivo da nossa discussão. Quando falamos de gênero, estamos falando de uma construção social. Então, aqui há elementos culturais envolvidos. Logo, quando falamos de gênero, estamos falando do papel social, ou vamos, em outras palavras, os papéis sociais que homens e mulheres ocupam na sociedade. Isso significa que, para homens e mulheres, são atribuídas características pelo fato de serem homens ou pelo fato de serem mulheres, que acabam contribuindo para a forma como a sociedade vai lidar com cada um deles e também para a forma como eles vão agir na sociedade de acordo com aquilo que é esperado pelo fato de serem homens ou mulheres sexualmente atribuídos. Então, pensando na nossa imagem aqui, que a gente vê um rosto feminino e ao mesmo tempo desconstruído, sendo construído, para ilustrar essa ideia de que o ser mulher na sociedade é uma construção social. Pelo fato do ser mulher ser uma construção social, que a filósofa Simone de Beauvoir vai dizer que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. O que ela quer dizer é que não é que a pessoa não nasceu com as características sexuais atribuídas às mulheres, características como a presença da vagina, mas que o ser mulher na sociedade é construído socialmente, culturalmente, a partir da relação com as outras pessoas. Assim, na sociedade que essa mulher nasce,
desde o momento que ela nasce, as pessoas vão atribuir papéis sociais para ela e ela vai construir a sua identidade a partir desses papéis que são esperados pelo fato dela ser mulher. Por isso que, quando falamos de gênero, falamos que gênero é uma construção social pensando nos papéis sociais que as mulheres e também os homens têm na sociedade. Por isso, essa ideia do gênero como uma construção. Isso acaba afetando a nossa identidade, principalmente das mulheres, como elas vão construir a sua identidade, impactando, inclusive, em várias desigualdades, pois, desde a infância, o modo como ela é tratada pelo fato de ser mulher vai reforçar as desigualdades que ela vai sofrer futuramente. Principalmente quando está no processo de formação e não é apresentada como possibilidade áreas do conhecimento ou de formação profissional pelo fato de serem mulheres. E quando a nossa sociedade trata como natural algumas profissões para homens ou para mulheres, isso reforça, inclusive, as desigualdades salariais, porque a mulher, ao chegar a ocupar uma profissão que supostamente seria atribuída para homens, ela não merecesse receber o salário que os homens recebem pelo fato de serem mulheres. Então, uma das primeiras características que vamos ver sobre as desigualdades é também nas questões salariais. As origens da desigualdade de gênero, porque temos que pensar o seguinte: as desigualdades, elas não são processos naturais, então nem sempre existiu a desigualdade. Ela surge a partir de algum contexto e que isso vai sendo reforçado ao longo do tempo. Então, a partir do momento que surge uma sociedade patriarcal, onde se dita que o homem é a cabeça, vamos pensar nos termos da Grécia Antiga, da Roma Antiga, que é o pater, o pai que cuida de tudo, então é atribuída a ele a função sobre cuidar, zelar e ter a posse sobre todas as pessoas que dependem dele. Então, com isso, o homem passa a ter uma posição de poder e que, com o passar do tempo, ela é sempre reforçada e vai se complexificando. Ou seja, não é mais agora um poder somente sobre a sua família, mas também no espaço público, nos espaços institucionais, ou seja, em toda a sociedade. O outro ponto também é no processo de socialização. Como vocês estão no terceiro ano, devem lembrar do conceito de socialização, que a socialização é o processo pelo qual nós passamos a fazer parte da sociedade. Porque ninguém nasce fazendo parte da sociedade, mas por meio da sociabilidade e a socialização, nós vamos aprendendo os elementos próprios daquela sociedade no qual nós fomos inseridos. Assim, meninas, desde cedo, elas vão sendo socializadas a assumir determinados papéis. Então, por exemplo, quando os seus primeiros brinquedos são brinquedos relacionados às tarefas domésticas, quando recebem bonecas que é atribuída uma função da maternidade. Então, aí, desde o início, elas são socializadas a assumir um papel social enquanto mulheres na sociedade. Enquanto que, para meninos, eles são socializados a exercer a sua criatividade. Então, são inseridos brinquedos que contribuem para o incentivo da criatividade. Por isso que, atualmente, hoje, nós não podemos falar de brinquedos de meninos e meninas. Nós estamos falando de crianças. Então, crianças, desde cedo, têm que aprender tanto os papéis que elas têm que ocupar na sociedade, às vezes nas posições de poder, de responsabilidade, mas também têm que serem incentivadas a serem pessoas criativas desde cedo. Então, esses estereótipos de gênero, eles são estereótipos que contribuem para as desigualdades de gênero.
Outro ponto também que é importante discutirmos são as consequências da desigualdade de gênero. São eles: dificuldades enfrentadas pelas mulheres no mercado de trabalho e na política. Então, vamos pensar o seguinte: se na nossa sociedade, principalmente brasileira, as mulheres são maioria na população, pensando quantitativamente, então por que, do ponto de vista da inserção social, elas são vistas como minorias sociais? Isso quer dizer que elas não têm a mesma representação proporcional em espaços de poder, por exemplo, na administração pública, em cargos legislativos, em cargos executivos, ou até mesmo em altas lideranças de instituições empresariais. Porque desde muito tempo se carregou um estereótipo atribuindo às mulheres uma capacidade inferior aos homens, como se fossem inaptas a exercerem determinadas funções. Então, quando problematizamos essas questões, nós não estamos trazendo uma problematização vaga, vazia, mas porque elas têm reflexos na vida de várias pessoas, no caso, as mulheres. Outra consequência é a violência de gênero e sua relação com a desigualdade de poder entre homens e mulheres. Se as mulheres elas são colocadas como inferior e são propriedades do homem, então acaba que, diante dessa dinâmica, muitos homens se consideram donos dessas mulheres e vão exercer, inclusive, vários tipos de violências. Vai ser violência simbólica, violência física, psicológica, violência verbal, como uma forma de mostrar que ele detém esse poder e isso, por consequência, traz a morte de várias mulheres, porque a vida delas passa a ser tutelada a partir da vontade de homens. Por isso que discutir as desigualdades de gênero é combater essas práticas de violência. Outra consequência são os prejuízos para a sociedade como um todo decorrentes da desigualdade de gênero. Então, se a nossa sociedade ela discrimina, ela violenta mulheres, então isso mostra que a nossa sociedade não vai bem, porque ela só vai bem, vai ser uma sociedade que seria boa, adequada para todos, se ela zelasse pelo bem-estar de todos, não como a tutela de uns sobre outros, mas como todos tendo o mesmo direito, tendo o mesmo reconhecimento como sujeitos na história. Por isso que a gente sempre vai ver que as mulheres elas são caladas nos seus espaços onde elas deveriam ter voz. Por isso que um outro ponto é que as profissões que têm, por sua maioria, formada por mulheres, são profissões que são menos valorizadas. Então, vai ter várias áreas de atuação, seja na saúde. Então, vamos ter profissões que têm a maioria mulheres, então, profissões que recebem menos. Na área da educação, nós vamos ter na área da indústria, da segurança e assim por diante. Aquele setor que é formado, por sua maioria, por mulheres, é visto como o menos qualificado, menos capaz e, por isso, menos reconhecido na questão salarial. Como combater a desigualdade de gênero? É importante lembrarmos que, na nossa história, os movimentos que contribuíram para combater a desigualdade de gênero foram os movimentos feministas. Lembrando que, se estamos falando no plural, é porque ao longo da história tivemos vários movimentos em torno da pauta feminista e que, como base, podemos dizer que eles lutavam pela igualdade de gênero, ou seja, que homens e mulheres sejam tratados da mesma forma, tenham, por exemplo, o mesmo salário, tenham os mesmos acessos aos espaços públicos, por exemplo. Então, de forma geral, eles lutam pela mesma pauta.
Mas no decorrer da história, as pautas elas vão se intensificando em algumas coisas ou outras. Por exemplo, o acesso à educação, o direito ao voto, o direito, por exemplo, de decidir sobre o próprio corpo. Por causa disso, o feminismo vai ter um movimento que a gente fala que são várias ondas. Então, como uma onda no mar, que tem momentos que se intensifica, tem hora que é mais baixo. Então, é assim o movimento feminista. Tem momentos que vai ter uma onda, que vai ter uma pauta mais insurgente, mais ativa, e tem momentos que a gente às vezes não está percebendo, mas ele está ali lutando por alguma coisa. Por isso que, quando falamos da história do movimento feminista, também falamos que ele passou por algumas ondas. E de acordo com essas ondas, como contribuição desses movimentos, vamos ter, por característica, políticas públicas e legislação voltadas para a igualdade de gênero. Então, se pensarmos o seguinte, se no momento tínhamos homens legislando, eles não estavam preocupados com essas pautas. Mas a partir do momento que as mulheres ocupam esse espaço, essas questões vêm à tona. Então, entre as políticas públicas, podemos citar uma atual, que é a Lei Maria da Penha, que combate a violência contra as mulheres no ambiente doméstico. Outro ponto é mudanças culturais necessárias para a superação da desigualdade de gênero. Então, lembrar que gênero é uma construção social, que não é natural, que os papéis sociais eles não são inatos, a pessoa não nasce para aquelas funções, para ser daquele jeito. Papel da educação na desconstrução de estereótipos de gênero e na promoção da igualdade. Por isso que o nosso currículo ele se propõe a discutir esses temas, porque a educação ela é a forma pela qual nós podemos conscientizar as pessoas e, inclusive, por meio da educação, que as mulheres emanciparam em várias áreas. Por isso que a educação ela é esse ponto que tem que ser valorizado nessa discussão sobre gênero, porque ela tem esse espaço de diálogo. Então, hoje, de acordo com o movimento feminista, as mulheres passam a ter voz. Aqui nós temos várias representações para ilustrar o movimento feminista, porque movimentos feministas são vários, então são movimentos feministas, por causa das situações que as mulheres passam. Por exemplo, a mulher que vive na periferia, ela passa por situações diferentes da mulher da classe média. A mulher branca e a mulher negra também passam por situações diferentes, de forma que o feminismo negro, além de lutar contra o machismo e a misoginia, luta, por exemplo, contra o racismo. De forma que, quando estamos discutindo gênero, também temos que falar de interseccionalidade, porque as relações de desigualdade também são interseccionais. Por isso, essa imagem aqui mostrando a mulher indígena, a mulher negra, a mulher LGBTQIA+, para mostrar que são vários feminismos. E para pensar, podemos deixar essa questão. Como eu contribuo para o fim da desigualdade de gênero? Então, falar sobre feminismo, falar sobre gênero não é um assunto só para as mulheres, mas também para os homens pensarem como contribuem para o fim dessa desigualdade de gênero. Então, pistas para a gente pensar a democracia, a defesa da democracia, da legalidade, da diversidade, a proteção aos direitos, cidadania, igualdade, a diversidade sexual e, em síntese, o respeito. Então, na aula de hoje, nós aprendemos sobre o significado de gênero e a importância dos movimentos sociais, como o movimento feminista, na garantia dos direitos e no reconhecimento da diversidade de identidades. Porque se hoje reconhecemos uma diversidade de identidades, é graças também ao movimento feminista. Então, como referências, porque é importante vocês aprofundarem sobre o assunto, inclusive sobre conceitos específicos, nós temos o conceito de gênero e o conceito de feminismo. Então, sugiro leituras, por exemplo, do livro sobre categorias, sobre o uso do conceito de sociologia. Então, aqui nós vamos tratar sobre gênero e o conceito de feminismo
aqui no uso dos conceitos da antropologia, escrito pela socióloga Fernanda Feijó. Então, para além disso, estudem mais e tragam suas dúvidas no nosso Tira Dúvidas e nos vemos na próxima aula. Obrigado.